No livro de Atos, nós temos a porta da igreja sendo aberta por meio do Espírito Santo através de Pedro. Se nós observarmos nos capítulos iniciais, depois que a igreja é aberta, nós vemos o mover do Espírito. Hoje nós vamos meditar sobre Estevão. No capítulo 6, no versículo 8, diz assim: Estevão, cheio de graça e poder. Do que Estevão estava cheio? Ele tinha alguma habilidade para tocar e cantar? Ele fazia alguma representação ou alguma coisa especial, humanamente falando? O que diz dele é que era cheio. Cheio de quê? Cheio de graça e de poder. Portanto, era isso que enchia a igreja, a graça e o poder de Deus. Se nós lermos, nós vamos ver que, ao pregar, ele fez um resumo das profecias sobre a vinda de Cristo. E quando ele termina a sua pregação, diz no versículo 55 do capítulo 7, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e de Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. A igreja deve ver os céus abertos e ver a glória de Cristo. A glória de Cristo é que ele está à direita de Deus e ele está de pé, ele está vendo o que está acontecendo conosco. Ele via o que acontecia com Estevão e o que o Estevão fazia e falava. Era por ele estar cheio do Espírito Santo. Este é o segredo da igreja verdadeira. Aquele que não está cheio do Espírito Santo está cheio de coisas humanas, coisas carnais e naturais, para que os crentes façam o mesmo e façam tudo por meio da carne, ao invés de fazer por meio do Espírito Santo, por meio do poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que no versículo 57, aqueles religiosos clamavam em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Vejam que estavam contra o que estava cheio do Espírito. Assim é até agora. Os religiosos sempre serão contra os que estão cheios do Espírito. Primeiro, porque não compreendem. Segundo, porque acham que estão servindo a Deus. Estes que estão enganados em seus corações servem a Deus, mas servem ao seu ventre, isto é, a sua alma, como está escrito na palavra do ensinamento do apóstolo. O Deus deles é o ventre. Nada conhecem da obra da cruz e do poder do Espírito Santo. Aqui temos um homem cheio do Espírito Santo que é apedrejado até a morte. Isto é o início. O início da igreja é com um sacrifício. Embora falasse a verdade e fosse cheio do Espírito Santo, ele foi apedrejado. E diz que, no versículo 59, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Ele não morreu, o corpo adormeceu. Ele está vivo,
assim como aquele que está no trono, cujo poder encheu Estevão, vive. Este é o segredo da igreja verdadeira, a vida do Espírito Santo. O corpo simplesmente adormece sobre as pedradas dos religiosos. Que nós possamos estar preparados, e você que crê, deseja ser cheio do Espírito Santo, esteja preparado para as pedradas dos religiosos, dos que são nominais, dos que creem somente na letra e não conhecem o que está sentado no trono e o que está à direita de Deus. Veja que a igreja começa com a visão do trono, a visão do poder de Jesus Cristo à direita do Pai. Isto é um princípio porque todos nós temos que ter essa visão. Primeiramente, sendo cheios do Espírito e a visão do trono e do poder de Jesus Cristo. Que a graça e o amor sejam com todos e que todos, tendo esta visão, compreendam. Cristo é a porta da igreja. Entre por meio dele. Não é porta feita por mão humana. É porta feita pelo Deus vivo e verdadeiro. Jesus, aquele que está no trono. Amém.